Esse vídeo é literalmente um bate-papo, porque é o seguinte, eu tenho uma competição amanhã, eu fiz o vídeo ontem reconhecendo o percurso com o Rogerinho e a minha suspensão não tá travando. Eu gosto de mexer na bike, só que eu não sou um mecânico profissional, então tem horas que eu dou uma enroscada. Daí eu precisava trocar o cabo, eu troquei o cabo da trava da suspensão, daí eu preciso ajustar aqui, só que é aquele cabinho que você tem que puxar com uma mão, segurar com outra, você precisa ser um polvo, né? Ter 50 braços para conseguir fazer tudo o que precisa. Né? Espero que eu consiga arrumar essa trava da suspensão. A suspensão tava com aquele cabo de aço que é coated, né? Que vem com uma... Eu vou pegar. Espera aí. Supostamente esses cabos eles deveriam ser melhor, tá vendo? Ó? Ele tem um coated, né? Que é essa... Tá vendo? Só que quando você puxa, olha o que acontece, tá vendo? Ó? E isso cria, ou seja, o coated cria... Essa camada cria mais atrito do que se fosse um cabo normal. Daí agora aqui, eu tô colocando um cabo normal. Prefiro. É apenas um bate-papo, porque eu tava ficando nervoso de tentar arrumar isso. Eu falei, deixa eu fazer alguma coisa pra espairecer. Tirreno Adriático. A última vez que eu falei do Tirreno Adriático foi logo após o contrarrelógio, que foi a primeira etapa. Daquele tombo, a história do pedestre, daí vários comentários sobre... Putz, os caras não prestam atenção, o policial não estava prestando atenção, os ciclistas não tem muito o que fazer, o cara tá lá focado na competição. É um problema. É difícil conseguir encontrar uma solução definitiva. O que aconteceu após aquilo? Na etapa número 2, vitória, adivinha para variar, Julian Alaphilippe. De quem? Da Quick-Step. Com Greg Van Avermaet em segundo. Terceira etapa, vitória de quem? Não do Julian Alaphilippe, mas do Elia Viviani. De qual equipe? Da Quick-Step de novo. Os caras, eles são, assim, fora de série. E daí o Sagan, ele apareceu na chegada da terceira etapa. Aliás, esses três caras, Elia Viviani, Peter Sagan, Fernando Gaviria e o Julian Alaphilippe, que não estava ali no bolo. Mas, na verdade, esses quatro caras, eles, né, vão dar o que falar. Eu fiquei surpreso com o Fernando Gaviria, porque o Fernando Gaviria, ele era da Quick-Step. Daí eu fico imaginando a Quick-Step com o Fernando Gaviria, Elia Viviani e Julian Alaphilippe. Além de todos os outros caras de prova clássica. Se alguém souber informação, por que o Fernando Gaviria foi para UAE, né? Se foi uma proposta irrecusável, porque eles estão se organizando ali para uma equipe, os caras estão colocando dinheiro, ou se foi porque ele não encontrava mais espaço para fazer o que ele quer. Se vocês souberem o que aconteceu... sobre Paris-Nice, eu não tenho falado sobre Paris-Nice porque eu tenho achado curioso essa história do Alaphilippe participando na mesma competição do Saga, só que o Saga eu acho que ele tá querendo não se expor, ganhando ritmo e etc. Mas lá na Paris-Nice, a Sky já começa a mostrar o poder de organização. Eles literalmente usam essas provas para construir esse senso de equipe e os gregários mostrarem que eles são tão fortes quanto qualquer outro ciclista, porque isso amedronta as outras equipes lá nas provas. Então assim, o cara ganhou Paris-Nice, o Kwiatkowski está liderando. Ele ganhou Paris-Nice, ou seja, quando está lá no Tour de France, no Giro de Itália, na volta à Espanha, ele como gregário do Geraint Thomas, do Chris Froome, ou até mesmo como líder de equipe, daí isso cria uma intimidação. Na Tirreno Adriático, o Adam Yates ele está como líder geral e na Paris-Nice o Kwiatkowski. Mensagens do pessoal, comentários nos vídeos. O vídeo que eu falei sobre as lentes, sobre grau, o óculos de ser uma boa opção para quem começa a pedalar à noite, depois tem sol, ou de repente está chovendo, depois faz sol. E daí eu falei sobre as lentes âmbar, que eu gosto muito. Daí várias pessoas fizeram comentários sobre as lentes fotocromáticas. Eu não testei nenhum óculos da última geração fotocromática, mas sem dúvida...
eu até respondi em algum dos comentários, tecnicamente eu acho muito bom. Esteticamente, fotocromático eu acho muito feio. Eu não sei se era a lembrança de meu irmão usando óculos fotocromáticos, eu achava muito feio aquilo. Mas não importa, na hora do ciclismo, primeiro tem que ser os aspectos técnicos. Se o fotocromático ele serve para manter um bom padrão, um bom campo de visão, sem ofuscar a vista, consequentemente mais seguro, fotocromática é a escolha. Agora, esteticamente, eu não acho muito bacana. Eu fiquei super satisfeito com o âmbar. Isso não quer dizer que eu não usaria fotocromática. E também não é sempre que eu pedalo, que eu começo a pedalar de madrugada. Eu vou quando eu vou no pelotão. E daí tem uma outra... calma. Isso é uma conversa particular. Dá licença um pouquinho. Eu tenho um recado para uma pessoa. O Marcelo, ele pediu para mandar um recado para o Maximus. Maximus, eu fiquei sabendo, cara, que você tá aprendendo a andar de bike. E é assim, eu tenho certeza que a gente vai pedalar junto um dia. Né? Continua aí aprendendo no seu tempo, se preocupa com o seu ritmo e vai ser muito legal, muito legal se a gente se encontrar um dia e você estiver pedalando. Vai ser um prazer você me mostrar um pouquinho de como você tá evoluindo na bike. Certo, Maximus? Continua aí, meu. Você continua aí e eu continuo aqui, certo? Um abraço para você. O Vantuir Malman, eu acho que foi no vídeo que eu fiz sobre corrente, que é o elo fundamental. Eu realmente acredito que hoje em dia a corrente é o calcanhar de Aquiles das bicicletas e é o que é o mais limitante e é o que a gente mais tem que tomar conta. E daí eu comentei sobre os gaps da marcha. Muito importante isso. Quando eu falo de gap, não sei o quê, eu não estou criticando nem apoiando nenhuma empresa, eu estou falando só sobre aspectos fisiológicos. Quando você consegue pedalar no seu melhor RPM, movimento versus força, você consegue produzir mais energia, você consegue ser mais econômico, você consegue ser mais eficiente. É do ponto de vista fisiológico, certo? Não é crítica nem apoio a nenhum sistema de marcha. Mesmo porque eu acho que não existe nenhum sistema de marcha 100% eficiente. Existiria 100% eficiente se fosse um aumento de relação progressiva, né? E não escolhas de marcha. Daí ele coloca o seguinte, esse problema do gap só existe num plano como ali, porque eu estava pedalando no plano. Na minha região, vivo trocando de marchas por conta do terreno. Então gap não importa, nem um pouco. No passado eu tinha 2, 3 coroas, mas só tinha 10 no máximo atrás. Hoje são 11 ou 12 ou 10. Então o gap eram os mesmos. Ventuir, eu tenho que discordar um pouco com você, porque o cassete atrás ele tinha 10 velocidades. Mas ele não era 10,42, 10,46, 10,50. Ele era 10,36. Então quer dizer, na média, né? Eu tô falando uma opção que era mais comercial. 10,36, os gaps, eles são muito menores do que 10,42, 10,46. Você tem muito mais gap. E você conseguia um bom range porque você tinha 3 coroas. O que, obviamente, não é o melhor cenário, mais pesado, mais componentes. Quando as pessoas dizem que, por exemplo, no cross-country ou no terreno mais ondulado, que elas não sentem o gap, talvez esse seja um ponto delicado, de novo, por questão fisiológica. Você fica pouco tempo numa determinada marcha para ter a sensação de que você está pedalando mais leve ou mais pesado do que deveria. Então é como se você estivesse dando um estímulo a mais para o seu músculo, só que antes dele cansar, você já trocou de marcha de novo. Só que o acúmulo disso leva à fadiga também. É super comum, por exemplo, pega uma prova longa ou uma prova curta. Daí o cara vem no terreno ondulado e ele nunca consegue encontrar a marcha. Como ele não fica tempo suficiente, ele não percebe. Daí quando chega num plano mais longo ou numa subida mais longa, daí ele tá pregado. Daí ele não sabe que ele tá pregado, talvez porque ele lá atrás, em vários momentos, ele tenha pedalado num RPM que não era o RPM funcional dele. Ventuir, por favor, não sinta que isso como chama? Um embate direto. Né? É que eu acho legal falar sobre isso, porque eu gosto de falar sobre isso. Então, caso você não concorde, coloca aí que a gente vai conversando. Ou as outras pessoas também, por favor. Aqui é um estilo cooperativo. E aí, Samuca, você conhece o lubrificante Smooth?
É muito bom. Abraços. Eu falei sobre que eu estava usando da S-Wax. Eu conversando com o Rogerinho usa o Smooth e ele adora, ele gosta muito. Acho que é isso, né, galera? Só para bater um papo. Deixa eu terminar aqui esse negócio. Cape Epic. Minha curiosidade do Cape Epic é o seguinte, eu comentei isso ano passado e parece que meu comentário não teve muita validade. Que o Cape Epic está se tornando uma coisa tão grande que atrai tanta mídia e já existem ótimos atletas que estão se tornando especialistas não só em provas de maratonas, mas no Cape Epic. E mesmo assim, a galera do cross country, eles ainda conseguem ter uma ótima colocação. Então a minha curiosidade é o seguinte, o Cape Epic ele tem se colocado como o Tour de France do mountain bike, o que eu concordo 100%. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para o Tour de France, a gente tem ciclistas muito especializados em diferentes tipos de competição. Grandes voltas, provas de uma semana, provas clássicas. Dificilmente um ciclista de prova clássica vai ganhar uma grande volta, né? E no Cape Epic ainda existe esse mix de atletas de cross country tendo uma boa performance no Cape Epic. Então a minha curiosidade é em relação a esse cenário de especialização ou não, cross country, maratona, provas de etapa e etc. Mas o que você acha desse cenário? Vai continuar havendo isso por muito tempo ou vai começar a haver uma especialização de atletas e de equipes? Já existe alguns atletas, algumas equipes, mas o resultado ainda é bem misturado. Tchau, bons treinos. Isso é só para provar que eu não sou um dos piores mecânicos. Trava. Agora sim. Cortar aqui o cabo, o excesso. Bem melhor. Tchau!